Em Huixapa, ninguém dorme tranquilo quando as luzes aparecem no céu. Aqui, neste pequeno povoado nas montanhas do México, as noites se enchem de sussurros e portas trancadas. O medo toma forma de bolas de fogo que cruzam o ar, figuras que se movem nas sombras e gritos que gelam o sangue. Chamam-nas de bruxas, e não são apenas histórias para assustar crianças. Elas são reais, ou pelo menos é o que acreditam gerações inteiras de moradores que aprenderam a respeitar e temer aquilo que não podem explicar. Em Huixapa, quando o sol se põe, o mundo dos humanos dá lugar ao sobrenatural. O fenômeno das bruxas de Huixapa é tão antigo quanto o próprio povoado. Segundo a tradição, essas bruxas têm a capacidade de se desprender de sua pele e se transformar em esferas de luz que cruzam o céu, conhecidas como luzes malignas. Os mais velhos garantem que as luzes não são estrelas nem meteoros, mas seres que vagam em busca de vítimas, especialmente crianças. Embora essas histórias possam parecer superstições para os de fora, para os moradores locais, são uma realidade inegável, reforçada por décadas de encontros inexplicáveis. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em 1992, quando um grupo de lavradores, enquanto voltava do trabalho no campo, afirmou ter visto uma luz vermelha brilhante descendo sobre uma clareira na mata. Não era uma luz normal, lembra seu Miguel, uma das testemunhas. Ela se movia de um lado para o outro e de repente tomou forma humana. Tinha um manto negro e olhos que brilhavam como brasas. Ficamos paralisados até que ela gritou e desapareceu no ar. Desde então, a clareira é evitada até mesmo durante o dia, e dizem que os animais que passam por ali agem de forma estranha, como se sentissem algo que os humanos não conseguem ver. Embora as luzes sejam o fenômeno mais conhecido, os relatos de encontros diretos com as bruxas são ainda mais assustadores. Em 2015, uma família acordou no meio da noite ao ouvir ruídos no quintal. Ao sair, encontraram uma esfera de luz flutuando sobre o galinheiro. A luz desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas na manhã seguinte, todas as galinhas estavam mortas, com marcas no pescoço. Esse padrão se repete em outros relatos, o que levou os moradores a protegerem suas casas com cruzes de madeira, alho e ramos de arruda, elementos que acreditam afastar as bruxas. A relação entre os moradores e as bruxas é cheia de contradições. Por um lado, há medo e rejeição. Por outro, um estranho respeito por essas figuras que, segundo dizem, também têm o poder de curar ou ajudar se forem tratadas com cautela. Aqui todos nós sabemos quem são, comenta Dona Teresa, uma senhora que vive em Huixapa a vida toda. As senhoras que não envelhecem, que estão sempre sozinhas e sabem coisas que ninguém mais sabe, mas ninguém as confronta, porque uma bruxa pode arruinar sua vida se quiser. Os casos de desaparecimentos inexplicáveis também alimentam o mistério. Entre 1985 e 2005, pelo menos 15 crianças desapareceram sem deixar rastros nos arredores de Huixapa. Embora as autoridades tenham atribuído os casos a sequestros ou acidentes, os moradores têm outra versão. Eles acreditam que as bruxas são as responsáveis, levando as crianças para realizar rituais ou se alimentar de sua energia. Essa crença é reforçada por testemunhos como o de Dona Ângela, que afirma ter visto uma figura encapuzada carregando algo parecido com uma criança de madrugada. Eu a segui, mas ela desapareceu antes que eu pudesse alcançá-la. Naquela mesma semana, uma família perdeu seu filho mais novo. As bruxas de Huixapa não apenas marcaram a vida cotidiana do povoado, mas também atraíram a atenção de pesquisadores e curiosos. Em 2018, uma equipe de antropólogos visitou o local para documentar o fenômeno. De acordo com seu relatório, as histórias das bruxas têm raízes profundas nas tradições indígenas e nas influências da colonização espanhola, que misturaram crenças sobre espíritos e demônios com as figuras das bruxas europeias. No entanto, mesmo os pesquisadores não puderam ignorar a quantidade de relatos coerentes sobre as luzes e os encontros diretos. Não sabemos o que está acontecendo aqui,
disse um dos antropólogos. Mas é evidente que algo afeta profundamente esta comunidade. O fenômeno das luzes também foi capturado em vídeo em várias ocasiões. Em 2019, uma família conseguiu filmar um ponto brilhante que se movia erraticamente sobre sua fazenda antes de desaparecer atrás das montanhas. O vídeo, que viralizou nas redes sociais locais, foi analisado por especialistas, que descartaram a possibilidade de ser um drone ou algum fenômeno meteorológico conhecido. Para os moradores de Huichapa, era apenas mais uma confirmação do que já sabiam. As bruxas continuam ativas. Apesar dos esforços para encontrar explicações lógicas, os habitantes de Huichapa continuam vivendo sob as regras do mistério. Cada casa tem sua forma de se proteger, seja com símbolos religiosos ou com práticas herdadas de seus ancestrais. As crianças não brincam lá fora depois do anoitecer, e os adultos evitam falar em voz alta sobre as bruxas, com medo de atrair sua atenção. Mas mesmo com essas precauções, o medo persiste, porque em Huichapa nunca se sabe quando será a próxima aparição. Para os mais jovens, as histórias das bruxas são ao mesmo tempo fascinantes e assustadoras. Carlos, um estudante que voltou para o povoado depois de morar na cidade, conta sua experiência. Eu sempre pensei que eram apenas histórias, mas uma noite eu vi uma luz que se movia como se tivesse vida própria. Não sei o que era, mas a partir daquele momento eu entendi por que as pessoas aqui as respeitam tanto. As bruxas de Huichapa não são apenas um mito, são a alma e o mistério que envolvem o povoado. Entre as montanhas e as sombras, a linha entre a realidade e a lenda se confunde, deixando um eco de perguntas sem resposta. E enquanto as luzes continuarem cruzando o céu, o enigma permanecerá, alimentando a fascinação e o medo de gerações.